Chico, né, o nosso Chico, do espírito de Emmanuel. Agora a gente só vai trocar, né? O espírito de Chico, que escreveu, né, o Emmanuel já está reencarnado. Tenhamos fé. Obrigado. Vou preparar-vos o lugar. Jesus, João 14, versículo 2. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar, adequado aos sublimes ideais que entesouravam. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procuras melhorar-se assumindo a responsabilidade no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tentar ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com seu gesto de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia o lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Convidamos a todos esse laço fraterno que nos une neste momento, que nos faz presente nesta casa, nesse dia, onde nos sentimos acolhidos. Como diz o Chico Xavier, a casa espírita é tal qual um colo de mãe, que nos acolhe a todos, que nos ampara, que nos refaz as forças e que nos aponta o caminho a seguir. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de aprendizado, de instrução nesta casa que é para nós uma grande oportunidade de crescimento espiritual. E assim seja. Boa noite a todos e todas. Sou o André. Estou falando por conta aqui da gravação, né? Todo mundo me conhece. E o tema de hoje que a gente vai conversar é recomeçar. E não é um tema simples. Aliás, qual é o tema que é simples para falar para um público espírita, né? Mas assim mesmo é uma temática bastante interessante porque faz um link com tudo
que a gente discute em relação à encarnação. Na verdade, toda a perspectiva da doutrina espírita e a maneira também que nós espíritas vivemos tem a ver com recomeçar. Se a gente observar, nós estamos sempre tendo uma nova oportunidade. Eu gostava de destacar isso, né? Que a perspectiva boa e consoladora da doutrina espírita era justamente essa possibilidade de ter uma nova chance sempre. E para a gente ter uma nova chance é preciso também terminar e começar. Então a gente está sempre reiniciando as coisas. A gente está sempre recomeçando. Seja numa escala maior, que a gente pode considerar a encarnação, ou seja, dentro dessa própria encarnação, diante de obstáculos que se interpõem na nossa vida e a gente é obrigado a reiniciar. E muitas vezes os nossos planos não dão certo, a gente às vezes fica sem entender, mas certamente são as nossas falhas, são os nossos pseudo-fracassos que nos trazem aqui e nos constroem tal como nós somos. Eu escolhi aqui essa imagem de uma ampulheta quebrada porque eu quis passar uma ideia de interrupção, né? Então, quando a gente tem algum projeto interrompido, a gente costuma ficar meio perdido e demora para se adaptar. E isso tem a ver com o tempo. O tempo vai interrompido. É por isso essa ideia de trazer essa imagem, né, da ampulheta quebrada aqui, como se o tempo tivesse parado. O caos se estabeleceu aqui. Em algum momento vai chegar uma nova contagem de tempo e essa pessoa vai recomeçar. O fundo de flores, que também são elementos que estão sempre recomeçando e sempre se revigorando. Tem flores que nascem todos os dias, né? Você passa, de repente, em um determinado local, a flor está lá bonita, fazendo parte do cenário. Ao longo do dia, ela morre. É o caso da flor de monguba, né? A Gabi conhece bem. Que ela abre durante a noite, durante alguns momentos, e depois, durante o dia, ela desaparece. No dia seguinte, você passa lá, a árvore está lá, né, a mongubeira cheia de flores novamente. É uma flor bastante bonita. Mas não é a mesma flor. Entretanto, o espetáculo continua, né? Há uma continuidade ali naquele espaço. Então, a percepção que a gente precisa ter com esse tema, antes de achar que ele está sempre associado ao fracasso, a ter que reiniciar porque alguma coisa não deu certo, é de que recomeçar é lei divina e não exceção. Então nós estamos sempre recomeçando. Embora a nossa corrida diária, o sistema em que nós vivemos, que é o sistema capital, nos obrigue a pensar que as coisas são lineares e contínuas. Elas não são, né? Está aí o dia e a noite para a gente poder, durante um trabalhar, durante o outro descansar. Há uma interrupção e um recomeço. Aliás, quando o dia amanhece, para quem consegue dormir normalmente, a gente percebe que, quando abre os olhos, teve uma nova chance. Nós estamos recomeçando. Toda vez que eu sinto alguma dor, ou alguém próximo de mim está sentindo alguma dor, ou um colega de trabalho, agora colega de faculdade, né? Eu estou de licença, passa por problemas, eu sempre repito esse mesmo mantra. Olha, está doendo assim, mas amanhã vai doer menos, depois menos, depois menos e depois menos. E as coisas vão se renovando, né? E da mesma forma são os dias. Se nós cometemos um erro, se nós magoamos alguém, se um projeto que a gente elaborou de repente não deu certo, não tem problema. De repente a nossa ampulheta quebrou, caiu, né? Mas nós temos outra oportunidade sempre. Cada amanhecer é uma nova oportunidade. E aqui, quando o texto se refere à lei divina, é uma lei que, em termos de status, está até acima da lei escrita. Até porque ela está escrita na nossa consciência, como nós bem sabemos, né? E quando a gente fala nas leis orais que havia antigamente, na antiguidade, né? Lá pelo século VII a.C., havia algumas leis que eram apenas orais. E depois se começou a escrever
no período que se chama de legisladores, né? E aí teve Pisístrato, uma série de outras figuras lá da Grécia que passaram a registrar as suas leis. Porque eles diziam que o que é dito, o tempo e o vento podem levar, né? Quando está registrado, é capaz de que as pessoas obedeçam, porque está ali e é uma convenção. O que dirá então de uma lei natural, de uma lei que é estabelecida por Deus, uma lei divina? Então, em termos de importância, ela é até maior do que uma lei escrita. E ela consta nas nossas consciências. Então, se recomeçar é uma lei, cabe a nós nos adequarmos a essa lei. E não acharmos que, em função até dessa perspectiva de continuidade que o capital traz para nós, né, a gente precisa estar sempre competindo, vencendo, ganhando a vaga, a promoção, comprando um bem material novo. E essa, na verdade, é um modelo de vida que nos leva ao desgaste, né? A gente precisa ter em mente que em algum momento nós vamos recomeçar, nós vamos reiniciar. E essa visão de que isso não é uma exceção, irmana todos nós nessa mesma sorte, né? Então ninguém está livre disso. Isso, de certa forma, é consolador. Porque a gente pensa, não, até aquela figura que está lá na rede social, que parece muito bem sucedida, também passa pelos problemas que, de repente, são até bem parecidos com o meu, né? Então, esse modo de encarar o recomeço é bastante interessante. Não sei se dá para ver daí, mas está escrito assim, ó, todos erramos, mas ninguém está condenado ao erro. E aí, do lado direito, eu coloquei uma mudinha que está nascendo num terreno que foi devastado. Então, ali, que acabou virando uma terra arrasada, parecia que não ia haver mais nenhum tipo de recomeço, né? E está ali a mudinha recompondo a paisagem. Depois de um tempo, se eu não me engano, isso aqui é um amendoim forrageiro, ela vai tomar toda a paisagem, né? Vai ficar bem bonito. Não sei se vocês conhecem essa planta. Ela é muito usada para urbanização, né? Os canteiros centrais geralmente têm ela. É pequenininha, rasteira, tem uma florzinha amarela. Ela tem um pendão e ela fica balançando assim. Já, né? Pois é, um amendoim forrageiro. E fica uma coisa muito bonita, né? E ela é um exemplo de recomeço e de resiliência. Toda vez que dá o verão, lá no quintal a gente tem. Parece que elas morrem, parece que elas desaparecem, são ressequidas ali pelo calor, né? E pelas outras plantas também. Mas ela sempre predomina, né? Então é um exemplo de resiliência. E essa percepção de que todo mundo erra, primeiro que nos coloca também enfileirados nessa ideia de que é preciso, a partir do erro, a gente reiniciar as coisas. No ponto em que as coisas não vão bem, a gente tem a oportunidade de repensar todo o processo e começar de novo, né? E é isso que o texto se refere quando diz que mais ninguém está condenado ao erro, né? A permanecer no erro. É isso mais ou menos que é o raciocínio. Não é porque eu errei que eu vou me desmotivar e deixar de seguir o caminho. Nós naturalmente temos dentro de nós mecanismos que nos fazem resistir e recomeçar. A gente pode passar uns dias meio borocochô, meio tristes, mas depois na cena seguinte nós estamos lá, de novo, né? Fazendo o nosso trabalho. Eu trouxe também um texto que vai fazer uma ligação entre esse tema, porque na verdade ele não está estabelecido em um capítulo da literatura espírita. Ele não está lá no Evangelho, nem no Livro dos Espíritos, ou qualquer outro. Mas, esparsamente, no meio da literatura, a gente encontra, tanto na Bíblia como no Evangelho segundo o Espiritismo, diversas referências a esse tema. Por exemplo, o recomeço é tratado claramente no diálogo entre Jesus e Nicodemos, apresentado no Evangelho de João, nas aspas.
em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso que eu destaquei que isso tem muita ligação com reencarnação, que tem muita ligação com reiniciar as coisas, que tem ligação com recomeçar. Então, toda vez que a gente reencarna, nós estamos recomeçando, com novas oportunidades e o benefício do esquecimento, para que a gente não pereça, né, pelas lembranças ruins. Nesta passagem, abordada também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 5, Jesus traz uma visão relacionada à mudança espiritual e à mudança de hábito. Olha só. É somente pela mudança em nossas atitudes, nossos hábitos, e, abre aspas, nascendo de novo, ele diz, no sentido de recomeço, que conseguiremos nos aproximar do reino dos céus, atingindo a plenitude espiritual. Então, o recomeço e o próprio erro são necessários. Existe o erro pedagógico, né? Em várias disciplinas, inclusive na matemática, o erro ele é utilizado como um artifício para que a pessoa não esqueça. E os erros costumam ficar gravados com mais força na nossa mente. Quando a gente erra e muitas vezes a gente se envergonha, dificilmente a gente esquece daquilo, porque fica latente ali a lição, para a gente não cair mais, não incorrer naquele mesmo erro. Pode falar, Júnior. Aham. Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Eu sempre acho que tudo que acontece com a gente tem um propósito, né? E ao longo da vida, a gente vai enfrentando tantos problemas que a gente começa a imaginar que aquilo está fora da curva. E na verdade não é. Né? A gente fica tentado a pensar que, poxa, esse problema, por esse aqui, eu não esperava. Quando na verdade, muito possivelmente, ele estava na nossa programação. A possibilidade é muito grande, né? Se ele não foi voluntariamente escolhido nessa encarnação. Então, provavelmente, faz parte do nosso pacto reencarnacional. E quando essas dores muito grandes elas vêm, a gente costuma modificar diversas coisas, como um mecanismo de defesa mesmo. Olha, a senhorinha está ali fora, não sei se ela quer falar com a gente. A amiguinha. E aí, às vezes, acaba, Júnior, jogando coisas que são virtuosas também fora, né? Nesse nosso readequamento para a gente sobreviver. Convém, de vez em quando, fazer essa análise para descobrir. Eu acho que cada um tem essa resposta, né? Eu acho que uma coisa que eu estou agora, nesse momento, avaliando, que eu preciso retomar, é frequência aos amigos. É uma coisa que ajuda muito a gente, né? Especialmente depois de um revés. Toda vez que a gente tem um problema, via de regra são os amigos que nos ajudam, que nos dão força para que a gente volte. Então, tá aí uma coisa que, pessoalmente, eu acho que eu preciso retomar, né? Frequentar a casa dos amigos. Eu ando assim um tanto afastado, por causa das correrias. Agora ainda veio esse doutorado aí, que eu estou fazendo fora, não consegui ainda fazer amizade lá, né? Mas é importante que a gente nutra essas amizades, e eu acho que esse é um ponto que eu preciso recuperar dentro de mim, né? Para a gente seguir, para poder seguir. Não sei se respondi. A obra Fonte Viva de Emmanuel nos ajuda também a compreender essa passagem de João. Aí, ó, abrindo aspas aqui para o Emmanuel, né? Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo.
mas vale auxiliar ainda hoje e ser auxiliado amanhã. É o Fonte Viva, esse é o capítulo 56. E há algumas dicas que a literatura espírita nos traz que seria interessante nós observarmos, para que a gente não caia e não seja preciso recomeçar para uma coisa que ia dar certo, né? Então, quais são os apontamentos que a literatura nos faz? Por exemplo, comodismo. É uma coisa que a gente precisa se livrar, no caso, né? E não reeditar. Por sermos espíritos em evolução, é evidente que ainda não conseguimos, abre aspas, ver o reino de Deus com a mesma amplitude e elevação que Jesus. Mas, por que é tão difícil conseguir seguir as orientações de recomeço? Aí, Joana de Ângeles, nos orientando, nos diz o seguinte: conceitua a preguiça como, abre aspas, propensão para a inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, ainda caracterizada como negligência, moleza, tardança, conflitos, no capítulo Conflitos Existenciais, tá, gente? Que é o capítulo 2. Então, muitas vezes também a nossa imprevidência colabora para que a gente deixe de realizar alguma coisa, e essa coisa, de repente, seria importante para que a gente realizasse um projeto. E a Joana faz aqui o alerta para que a gente tome, que a gente faça alguma coisa pela gente mesmo, né? Dessa forma, quando entramos nesses ciclos de repouso prolongados, acabamos nos acomodando com o nosso estado evolutivo. Olha as férias aí, o recesso de final de ano, para dizer isso, né? Acho que tem mais de mês que eu não faço academia. E isso em sentido contrário à lei do progresso. Uma outra coisa interessante, uma reflexão sobre livre-arbítrio. O livre-arbítrio é atributo do espírito que nos torna responsável por nossos atos e nos fornece amparo, no sentido da arte de recomeçar. De acordo, né, com Kardec também, aqui no Livro dos Espíritos, o arbítrio abrindo aspas, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento, e que é um dos atributos essenciais do espírito, né? Então, a gente, quando pensa em fracasso, quando pensa em recomeço, a gente precisa levar também aqui esses ingredientes, e principalmente o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é o primeiro passo para atingirmos o reino dos céus, como afirma Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Isso está lá na pergunta 919, é uma resposta, né, na verdade. No Livro dos Espíritos, capítulo 12, né? Servindo de instrumento para análise individual de nosso progresso, o autoconhecimento ajuda a identificar falhas e imperfeições dentro de nós. Quando conseguimos compreender nossos defeitos, podemos começar a trabalhar para uma melhora efetiva, né? E tem outros pontos aqui, se der tempo, eu vou abordar também. Mas vamos avançando aqui no nosso slide. E aí vem mais uma reflexão, que é um pouco do que o Júnior falou. Cada dia, cada encarnação e cada decisão são oportunidades de renovação. Então, muitas vezes, a gente teima no mesmo erro. De repente, tem uma pessoa que é difícil de lidar no ambiente de trabalho, no lugar que a gente costuma ir, né? Nos lugares que a gente frequenta. E aí a gente vê nas lições que precisamos ter humildade, que a gente precisa se abrir. Que, na verdade, coisas como perdoar, o esquecimento das mágoas, que a gente considera mágoa, né, que muitas vezes a gente costuma também se magoar com muita facilidade, são tarefas que dizem respeito a nós e não ao outro. Mas quando a gente está diante dessa pessoa, que é um desafeto, a gente costuma cair no mesmo erro. Então é preciso sempre fazer essa renovação das atitudes e perceber quando o momento chegou.
Então, especialmente em casa. Eu acho que em casa é o lugar assim que a gente tem mais dificuldade, porque a gente sempre acha que pode deixar para depois. Não sei se vocês já refletiram isso. A gente está sempre achando, não, é meu irmão, minha mulher, minha mãe, eu posso deixar para depois, né? Eu vou segurar o meu orgulho um pouquinho mais aqui e depois eu peço desculpa aí. Se eu conseguir. Aí tem uma nova oportunidade e assim, na verdade, o atrito vai aumentando, né? A contenda vai crescendo e a gente vai sempre desperdiçando essas oportunidades que são importantes. Então, cada dia, né, o texto diz, cada encarnação e cada decisão são oportunidades de renovação. Quem nunca desejou voltar atrás e fazer diferente? Aí, completando, recomeçar não é esquecer o passado, é aprender com ele. Eu entendo que quando a gente deseja voltar atrás, possivelmente, se a gente tivesse essa faculdade de, em algum lugar, apertar um botão e voltar quando a gente errasse, certamente a gente não teria progresso. Porque toda vez que a gente errasse, a gente não teria que lidar com as consequências dos nossos erros. Né? Era só ir lá e reprogramar tudo de novo. Então não haveria aprendizado coletivo, não haveria progresso do espírito, de maneira geral. Porque com um mecanismo desses, para ver o quanto que o erro é realmente necessário e é pedagógico. Porque ele nos, de certa forma, ao errar, nós nos punimos. Nós nos colocamos em condições delicadas que não raramente nos envergonham, né? E aquele lugar se transforma num lugar onde a gente não mais quer estar. Né? E isso nos deixa uma lição importante. É por isso que é importante, e o texto diz aqui, que recomeçar não é esquecer o passado, é aprender com ele. A gente não deve esquecer nem as coisas boas que nos moldam, e muito menos as ruins. As ruins, né? Que é para a gente não repeti-las. E esse é o recado. Já pensou, né? Se a gente pudesse fazer isso? Não, cometi um vacilo ali, vou agora voltar atrás, fulano não vai nem saber que isso daí aconteceu. Ele deixaria de aprender, ele deixaria de adquirir conhecimentos a seu respeito, inclusive. Ficaria impedido de te dar uma dica, por exemplo, de como resolver, de como contornar aquele problema, né? E você também jogaria fora uma oportunidade preciosa de crescimento. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, fique à vontade. Ah, tá. Pode falar, Júlio. Quando fala assim, pode falar. Esquecer o passado, né? Na verdade, não é nenhum passado, né, André? Esquecer que está muito presente, pode ter sido no dia anterior, no mês anterior, no ano passado. Mas aquilo está presente porque a gente viu que atropelou, né? Viu que ficou alguma coisa para ser resolvida. Ou que o outro fez em relação a mim, ou vice-versa. Né? Que a gente pudesse ajustar. Então, um passado no espaço e tempo não é um passado no psicológico, no emocional, que está muito presente. Né? Que você abordasse isso. Como professor que você é, olha, assim agora para você. Ainda bem que o Júnior está aqui, né? Bom, eu acho que a gente vai retendo no nosso psicológico as marcas, né, da nossa história. E, como eu falei anteriormente, os erros costumam ficar gravados com mais força na nossa mente, né, do que os acertos. Muitas vezes a gente luta tanto para acertar, e aí quando a gente consegue, chega lá, recebe a glória, recebe o diploma, o prêmio, o valor, o aumento, a promoção, rapidinho a gente se esquece daquilo. Rapidinho se esquece, né? Ao passo de que o erro, alguma coisa que dá errada nesses mesmos ambientes, a gente costuma guardar com mais força. E isso independe da questão temporal. Eu lembro de muitas coisas. Essa semana mesmo eu estava narrando uma historinha de uma padaria que inaugurou quando eu era criança. Essa padaria inaugurou ali na esquina da Najib Mutran com a Pedro Marinho. Né?
acho que chamava Cristal, uma coisa assim, acho que todo mundo lembra dessa padaria. E naquela época, eu acho que eu tinha uns 6 anos por aí, quando essa padaria inaugurou, era costume quando as padarias inauguravam em Marabá distribuir pão no primeiro dia. Eles doavam pão para todo mundo, né? E tinha inaugurado uma padaria no canto aqui na Gibotran com a São Francisco. E eles distribuíram os pães e eu perdi. E eu era assim, ainda sou, né? Louco por pão. Quando eu soube que ia inaugurar essa outra panificadora, eu falei, agora eu não vou perder, né? Oportunidade. E aí o carro passou anunciando que já tinha começado, e já estavam distribuindo pão, etc. E eu lembro que eu fui correndo. Eu não morava longe dali, eu morava no outro cume da ladeira, indo ali para a feira, né? Então tem aqui, você desce, sobe, eu morava bem no final daquela ladeira, bem no cume dela. E aí quando o carro passou, que informou que estava doando os pães, eu fui correndo para lá. E ali naquela rua, como ela é uma ladeira, tem muita calçada alta. Aí o que eu fiz? Caí e me ralei todo, né? Me arrebentei todo, fiquei todo parecendo um quibe depois de uma semana. E uma coisa que aconteceu há tanto tempo, né? Eu tinha 6 anos e é uma lembrança muito forte que eu sempre conto. Acho que eu contei para a Gabi, né? Essa semana. Falei sobre isso. Eu, inclusive, caí por cima dos pães, os pães ficaram tudo amassados, aqueles bengalão, né? Caí lá por cima, quase me arrebento todo na quina da calçada, embaixo lá, né? Eu caí entre uma e outra. Assim. Então é uma lembrança de um erro, né, que eu não cometo mais. Depois disso, eu passei a respeitar as calçadas. Numa outra oportunidade, eu acho que era um pouco mais velho, eu devia ter já uns 11 anos, estava estudando Nazaré Barbosa, e eu vi uma pessoa ser atropelada por um Fusca. E eu lembro que a gente sempre ia pegar ônibus ali na Transamazônica, e a gente passava correndo na rodovia para ir para a parada de ônibus. Né? E aquele monte de menino do que a gente entrava, a gente passava. Até que nesse dia, nós estávamos lá esperando o ônibus passar, um Fusca atropelou uma pessoa. E todos nós presenciamos a cena, né? Foi uma coisa assim, horrível. Acho que ainda hoje né? A gente presenciar uma coisa dessa. E eu, criança, presenciei isso. Nunca mais eu esqueci, que é um pouco da tua questão, e também passei a ter muito medo de carro. Né? Então, desse dia em diante, eu nunca mais atravessei ali, né? Quem nunca desejou voltar atrás e fazer diferente? Eu vivenciei isso há uma semana atrás. Muito marcante. Inclusive a Gota participou, porque ela me ligou na hora. Eu falei, não, estou conversando com meu filho aqui. Ela falou, oi, Júlio, o Rafael. Foi uns 20 anos atrás, 25 anos atrás. E é muito atrás, né? Para uma semana agora. Né? Um episódio, foi no momento da minha separação, da minha esposa. E eu tive uma atitude muito inadequada com meu filho. E ficou uma mancha, uma coisa que, para mim, que sou pai hoje, não pode existir entre um pai e um filho. Eu carreguei por 20 e poucos anos. E, segundo a fala do meu filho, do Rafael, ele vinha assim, muito aborrecido para conversar comigo mesmo. Ele veio para a gente acertar as contas. Mas na noite anterior, a fala dele, pai, ele é evangélico, o Espírito Santo colocou no meu coração uma mensagem para me falar. Uma coisa assim belíssima, sabe? Foi uma cena assim que a gente só chorou abraçado, né? É uma bênção. Então, o que é quando você tem consciência de que você fez algo, que você carrega aquilo. Né? Não está no passado, está presente mesmo. E esse desejo, essa vontade, né? De que Deus me desse a oportunidade, ainda nessa existência, de desfazer. Né? E é uma bênção na minha vida, realmente. Mas eu desejei muito isso. Eu desejei muito essa oportunidade, sabe? Foi o meu presente de final de ano. Com certeza foi. Essas lágrimas derramadas assim, lavou a alma. Eu e meu filho. Só um depoimento. Eu não conheço bem a história, Júnior. Não conheço detalhes dela, mas pensando um pouco nisso, a gente pode também, né, classificar essa vontade de recomeçar em 2 modelos. Aquele em que a gente toma a atitude para tentar voltar atrás, já que a dor é permanente, né? E aqueles em que a gente, a despeito de tentar, não consegue. Né?
tem coisas que são também, enfim, muito fortes para a gente encarar, né? E cada um tem a sua, cada um tem o seu limite. Né? Isso mesmo que acontece. Não tem problema. Está tudo certo. Mas fico muito feliz pelo ocorrido. Foi realmente um belo presente de final de ano. O Santo, na noite, colocou é a expressão evangélica, né? Que Deus colocou no coração dele uma nova mensagem. Eu acho que fica assim, nossa, mas teve, sem dúvida nenhuma, a participação dele próprio na decisão, com certeza. Ele aqueceu aquilo. Né? Senão ele manteria a mesma postura. Perfeito. Então é isso, gente. A gente tem sim a oportunidade de voltar atrás, né? Só que administrando as consequências do que a gente fez, que é muito melhor. Pensando direito é muito melhor do que simplesmente voltar atrás sem nenhuma consequência, né? Então recomeçar não é esquecer o passado, absolutamente. É aprender com ele. O erro do passado e que permanece é o nosso grande professor. Recomeçar, destaquei aqui. Todos, sem exceção, estamos em processo de recomeço moral, emocional e espiritual. Nesse especial do recomeço emocional aqui, nós estamos percebendo que a psicosfera do planeta está passando por modificações. Algumas linhas científicas afirmam que nós estamos abrindo a nossa capacidade da psique. Né? O ser humano está começando a frequentar a área direita do cérebro, que até hoje não se sabe direito qual é a utilidade. Então nós temos o hemisfério esquerdo, que serviria para as funções motoras, enfim, os movimentos do corpo, etc. E temos um outro hemisfério que a gente não desvendou direito ainda qual a utilidade. Se imagina que ali está a psique, que é o nosso fator psicológico. E que, associado a diversos fatores, evidentemente, como, por exemplo, eu já disse isso aqui uma porção de vezes, em outras oportunidades, essa verdadeira avalanche, né? Esse tsunami de pessoas com problemas psicológicos, com crises de ansiedade, depressão e outras consequências também, outras repercussões de problemas psicológicos, tem a ver com o modelo da nossa vida, tem a ver com a forma que a gente leva a nossa vida nesse início, final do século XX, início do século XXI, com redes sociais que acabam trazendo para nós uma percepção falsa de presença. Então, a gente está sempre comemorando alguma coisa pela rede social e achando que aquilo é suficiente. Tem uma data especial acontecendo, mas todo mundo já me deu joinha hoje, já me parabenizou, já me disseram, cara, que bacana que tu ganhou essa promoção, que bacana que hoje é teu aniversário, felicidade. Aí manda uma mensagem corrente, manda um texto, uma poesia, uma coisa qualquer. E a gente se considera satisfeito com aquilo. Só que nós temos necessidade de contato, necessidade de abraço, necessidade de presença. Né? E a gente não vai ficar do mesmo jeito se a gente não tiver o outro presente, próximo da gente. É claro que a chance de você ligar para alguém, passar uma mensagem à distância, de falar em chamada de vídeo, etc., ajudam a aliviar, mas jamais substitui a presença daquela pessoa. Né? Pode estar ali presencialmente para te dar um abraço perto de você. Então, esse é um dos fatores. Mas é muito provavelmente a resposta de por que a psique humana está se abrindo agora possa estar na mudança da psicosfera do planeta, que também passa por evolução. A gente sabe que já há algum tempo a Terra está em transição de um planeta de provas e expiações, né, para
um lugar melhor que está chegando aí. Nós ainda não estamos no estágio, ainda não vamos ser um mundo feliz. Mas pelo menos a gente já vai dar um passo mais em relação ao que a gente era. E isso pode ser percebido no comportamento das pessoas que está mudando, na maneira que os erros que são cometidos são tratados, né? E, de certa maneira, nesse quesito é interessante ter esse pensamento coletivo presente na rede social, porque todo mundo consegue fazer uma análise daquilo e tomar e tirar dali o que é de melhor para si. Mas é muito provável que nessa questão do recomeço emocional, nós estejamos passando por essa alteração na psicosfera do planeta e essa repercussão nas mentes de todos nós. Né? Talvez vocês já tenham passado por algum episódio desses, mas está muito mais comum as pessoas sentirem tristeza, assim, do nada. Mas dá para a gente se consolar nessa explicação da distância, né? da telerrelação. A gente agora se relaciona com todo mundo à distância. E também as transformações morais. Eu acho que a gente passa, quanta coisa aconteceu nesse país de uns anos para cá, né? E quanta coisa também a gente percebe na própria seara espiritual acontecendo. E todos esses são erros e são acertos que servem para a gente fazer reflexões e tirar um caminho melhor para nós. Recomeçar à luz do Espiritismo. Então, nós temos aqui, primeiro item, a lei do progresso. O espírito é criado simples e ignorante e caminha passo a passo rumo à perfeição. Então, aqui está uma evidência de um recomeço dentro da literatura espírita. Outra, o erro faz parte do aprendizado. Eu até destaquei esse parêntese aqui para dizer que, eu acho que eu já até ventilei lá atrás, que o erro é utilizado como estratégia didática para a aprendizagem. A pedagogia, né, a boa pedagogia, ela considera o erro, ela não escamoteia o erro. Né? Então, o erro, eu não me refiro àquele erro em que o professor vai lá e risca o caderno do menino, essa palavra está errada. Certo? Não. É um erro em que, a partir dele, sem envergonhar o aprendiz, sem causar nenhum trauma, né, nessa pessoa que está ali como sujeito aprendente, que a gente possa trabalhar em volta daquele erro e tornar natural que errar é humano, que todos os outros colegas erram, que todos nós, até o professor, em algum momento vai errar. Né? Tanto que erra quando trata o erro apenas como um episódio isolado. Né? Nós estamos o tempo todo errando. E o erro é um ponto de partida muito bom, muito interessante para a gente aprender. E a lição de que Deus não pune, Ele educa através das suas leis, através das leis naturais que foram deixadas. Não é que Deus anda lá, né, com um chicote para nos punir toda vez que a gente erra. Ele deixou estabelecidas leis que são imutáveis e que sempre funcionam para que a gente, uma vez errando, a gente responda imediatamente. A gente começa pela dor na consciência e depois tem que reparar, né, as repercussões que são trazidas pelos amigos, pelos colegas, pessoas que ficam magoadas com a gente, etc. Recomeçar, portanto, é uma necessidade evolutiva e não necessariamente um fracasso. Coloco aqui. Cada existência corporal é uma nova chance. Laços refeitos, provas renovadas, oportunidades reapresentadas. Aí, né, gente? Não é castigo, é misericórdia divina. Aí vocês perceberam a pontuação aqui, ó? Deus não pune, né? Educa. E aqui nós temos dizendo, o texto diz, não é castigo, é misericórdia divina, fazendo referência à lei, que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a nos tornarmos melhor, né? A reencarnação, o grande recomeço. Aí a gente avança nesse raciocínio para dizer que, se Deus nos concede novas existências, por que não nos concederia novos começos? Não só concede esses novos começos, como também nos dota de capacidades
e de bônus, de diversos bônus, porque a gente traz acumulados todos os conhecimentos que a gente tem. E em algumas experiências, a gente pode inclusive sentir, né? Quando alguma coisa parecida se aproxima de nós, nessa vivência que nós estamos agora, certamente nós guardamos informações no nosso espírito que vão nos dizer que ali está um perigo, que ali está uma boa oportunidade, daí por diante. E a gente não pode esquecer do esquecimento. É graças a ele que a gente, que certamente foi um pouco mais cru nas nossas existências anteriores, não queiramos agredir os nossos parceiros de convivência, de caminhada, na primeira oportunidade que os reencontramos aqui nessa nova encarnação. Né? É graças a esse benefício que a gente pode reiniciar em paz. É uma nova oportunidade. Então, a gente não só tem essa oportunidade, como também ganhamos uma série de bônus para recomeçar. Deus não só nos concede um novo começo, ou um recomeço, como também nos dá todos esses benefícios aí. Provas, expiações e escolhas. Tudo pode ser transformado no presente. Olha, tem a ver com aquela questão que você colocou lá, né? Disso ser atemporal. De que, independente do tempo que tenha acontecido, é a nossa história que está sendo contada ali. É pertinente a nós. Esses erros, esses acertos são pertinentes à nossa existência, à nossa caminhada individual. Olha a Froda chegando aí. Ela queria entrar, né? Ah, é? Foi convidado. É aquele ali? O preto? Eu já vi esse cara por aí. Já. Recomeçar exige responsabilidade, humildade e esforço íntimo. Tá? A outra slide, né? Anterior? Deus concede, vai sempre conceder, quantas vezes for necessário. Mas essa outra aí que você passou, que é o próximo slide, como você leu aqui, humildade e esforço. Está de oportunidade, mas eu não me dou conta, eu não assumo a responsabilidade, eu não boto culpa no outro, responsabilizo o outro. Né? Então, tem muito a ver com a nossa decisão, a nossa reflexão, né? O nosso esforço íntimo, de reconhecer, né, aquele erro pedagógico, né? Que ninguém dá o exemplo do carro. Né? O carro, o que está na frente é a tua encarnação aqui, é bem mais amplo. O retrovisor você está sempre olhando para trás, né? Eu olho aqui, olho ali, porque tem um processo atrás que vai te orientar o que você está fazendo aqui na frente. Então, eu não vivo com o olho no retrovisor, no passado, porque é bem maior o que está aqui na minha frente, uma ampla visão maior. A gente não fica preso ao passado. Mas eu preciso, né, estar refletindo tudo que me ocorreu, né? Esse esforço íntimo, essa responsabilidade, que a oportunidade vai ter sempre. A divindade é sempre, né, maravilhosa conosco. Mas se eu não me der conta disso, eu vou ficar atravancado no processo, né? E esses 3 pontos aqui, responsabilidade, humildade e esforço íntimo, nos lembra de que a gente não terceiriza o nosso crescimento. Só nós somos responsáveis por ele. Talvez o nosso irmão, o nosso colega, a pessoa que está caminhando junto com a gente, seja copartícipe desse processo. Tenha errado junto, pode ter acontecido uma discussão, um entrevero entre essas duas pessoas. Mas cada um tem o seu quinhão de reparação ali, né? O que precisa, que só cabe a esse próprio indivíduo reparar. E aí está também chances de crescimento. Olha aqui, ó. Recomeçar na prática exige que nós tomemos atitudes concretas, né? Aceitar o erro sem culpar e sem se culpar a propósito excessivamente. Pedir perdão quando possível. Perdoar-se.
rezar pedindo forças e não milagres. Porque o milagre seria a gente ter a possibilidade de voltar atrás sem ter nenhuma consequência. Né? Não, apaga aqui. Põe a varinha mágica e está tudo resolvido. E é interessante essa ideia de não se culpar excessivamente, porque a culpa paralisa a gente. Assim como a imprevidência e outras questões que a gente viu lá atrás, naquele texto, né, que eu estava lendo ali no celular. Então, o excesso de culpa também pesa tanto na gente que a gente fica impedido de continuar. A gente se vê, né, à beira do caminho, paralisados por conta da culpa, muitas vezes. E nós temos uma cultura de culpa muito grande hoje. E cada vez mais a culpa é valorizada. É por isso que também nas terapias, cada vez mais os psicólogos abordam essa questão de culpa, né? Não, ó, culpa é uma bagagem que você não precisa levar nessa viagem. Até porque depois que você se educa, a partir daquilo que você, de repente, cometeu de errado e se sentiu culpado, beleza. Esse é o ponto de partida. Mas eu não preciso arrastar a culpa junto. Ela certamente não vai me ajudar, né? E a gente precisa se perdoar também. Né? Porque, afinal de contas, a coisa não é fácil não, né, gente? Não é nada fácil. Na verdade, eu já vi. Eu queria falar um pouco do Jó, mas vai ser muito breve mesmo, porque o tempo está acabando. E ele é considerado um exemplo de resiliência, de recomeço. Né? Embora eu quero fazer um adendo que ela é, na verdade, uma alegoria bíblica. Possivelmente é um personagem que não existiu. Sobretudo se você analisar que na dinâmica da história, Deus faz uma aposta com o Satanás, né? É tipo assim, como se Deus fosse caprichoso, esse processo todo. Então, na verdade, é uma alegoria bíblica para nos mostrar, para nos falar sobre resiliência. Então, o personagem é apontado, mas eu acho que não é muito interessante assim. Mas ele é apontado como um exemplo de recomeço, um exemplo de resiliência, um exemplo de fé também. Né? Embora a gente saiba que Deus não age daquela maneira ali, como nós vimos aí nas lições anteriores. E para encerrar, eu trouxe aqui uma frase que é do Chico Xavier, que aparece em diversas publicações. A gente vive vendo isso nas redes sociais, né? Às vezes amanhece o dia, vai lá, está lá a carinha do Chico Xavier e essa frase. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer pessoa pode recomeçar e fazer um novo fim. Tá? Assinado aí pelo nosso Chico Xavier. Então essa é a reflexão, né, para hoje. Acho que pensar um pouco que recomeçar não é necessariamente um fracasso, que os recomeços e, portanto, as quedas e os erros são leis, e são leis que nos ajudam a nos lapidar, a nos melhorar, e que, principalmente, a gente precisa conviver com os nossos semelhantes, compartilhando as nossas virtudes e também os nossos defeitos, e sempre recomeçando. Né? Alguém quer dizer alguma coisa? Nesse caso, então, convido todos a fecharmos os olhos. Tá bom. Então, o passo será coletivo, tá, gente? Mentalizem aí. Então, vamos fechar os nossos olhos físicos, abrir os olhos da alma, elevar o nosso pensamento à espiritualidade superior, pedindo ajuda nesse momento, no final de ano, em que muita gente decide coisas importantes, né? Para um novo recomeço. Amigos espirituais, nesse momento colocamos os nossos projetos, os nossos anseios, também o nosso trabalho, a nossa força, o empenho que a gente costuma colocar naqueles objetivos que nós temos sempre nessa transição de um ano para o outro, pedindo orientação, pedindo ajuda, e também que nós possamos fazer as escolhas certas em 2026, que no ano que está chegando também, se nos for concedida a vida, nós possamos estar aqui novamente, trabalhando pelo Cristo em favor do bem e
sempre unidos, aprendendo com Deus. Esteja conosco, hoje e sempre, porque necessitamos. Que assim seja.